Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre Ciranda de Pedra da Lígia Fagundes Telles. Ciranda de Pedra foi o primeiro romance da Lígia Fagundes Telles que eu li. Antes disso eu só tinha lido um conto que foi antes do Baile Verde, mas foi só esse conto mesmo, não foi o livro todo. E então eu não fui com muita expectativa, apesar das pessoas falarem muito bem dele, justamente porque eu não sabia como seria a minha relação com a escrita da autora. Apesar de eu ter gostado do antes do Baile Verde, não foi nada assim que tenha elevado as minhas expectativas. E eu me apaixonei assim já de começo. Então, Ciranda de Pedra é um drama familiar. A gente vai, ser inserido nesse drama pelo olhar da Virgínia, que na primeira parte do livro é uma criança e na segunda parte ela vai voltar adulta, né? O livro é dividido nessas duas partes. E então, basicamente, a primeira parte vai nos apresentar esse mundo. Então, a Virgínia é caçula de 3 irmãs, mas ela é a única que vive com a mãe. A mãe e o pai dela se separaram porque a mãe dela se apaixonou por outro homem, que aqui nós vamos conhecer como tio Daniel. Então, a Virgínia vive com uma moça que trabalha para eles e com a mãe e o padrasto, digamos assim. E as outras 2 irmãs, que são a Bruna e a Otávia, vivem com o pai numa casa muito maior, muito mais confortável, etc. Então, a mãe delas tem problemas psicológicos, sofre muito com isso e acabam todos sofrendo muito com isso. E então a Virgínia é uma criança carregada de problemas e de questionamentos, que não sabe lidar exatamente com todas as coisas. E um dos pontos altos do livro pra mim foi a forma como ela lida com tudo. Então, ela é uma criança extremamente humana, então ao mesmo tempo que ela é super curiosa e ela é esperta e percebe todas as coisas que estão acontecendo ali ao redor, ela também lida de uma forma muito infantil com as coisas. Então, ela tem sentimentos contraditórios a respeito desse tio Daniel, que ela deveria odiar, mas que em muitos momentos ela ama, em muitos momentos ela admira o que ele faz pela mãe. E ela transforma os problemas da vida real em monstros imaginários, em monstros na sombra da luz, na sombra que a luz faz na parede. E ao mesmo tempo ela tem pesadelos com esses monstros, mas ela sabe exatamente quando que o grito que ela ouviu foi um grito verdadeiro da mãe, em vez de um grito no pesadelo. Então a Virgínia, assim, é uma personagem maravilhosa. E então, em dado momento, vai ficar decidido que a Virgínia vai passar a morar com o pai e as irmãs, porque a situação da mãe tá realmente complicada. Então a mãe tem pouquíssimos momentos de lucidez, ela sofre muito e acaba sendo decidido então que a Virgínia vai morar com o pai e com as irmãs. Esse ambiente do pai e das irmãs é um ambiente muito hostil a ela, porque a Bruna, que é uma das irmãs, é muito religiosa, mesmo que ainda criança. Então ela culpa a mãe por tudo que aconteceu. Acredita ser castigo divino o fato da mãe ter ficado louca, por conta da mãe ter se relacionado com outro homem e largado a família, digamos assim. A irmã mais velha, Otávia, ela parece simplesmente não ligar para as coisas, ela não dá atenção à mãe, ela é como se ela realmente não fizesse diferença para ela. E o pai é uma pessoa super reservada, não é exatamente carinhoso, então a gente chega nesse lugar cheia de inquietações, de medo, e precisa se adaptar com esse ambiente totalmente estranho. Então ela já ia visitar, o pai e as irmãs às vezes. E essas irmãs formam um círculo de amizade com algumas crianças da vizinhança. A Virgínia tem um carinho muito especial pelo Conrado, então ela vê desde criança que ele e a Otávia têm alguma coisa ali. Mas ela, muito pequena, já gosta dele, e é aquele amor bem infantil que a gente consegue perceber. Então nós vamos acompanhar essa criança indefesa, cheia de problemas, tentando lidar com essa casa nova, esse novo cenário, a falta que a mãe e até mesmo o tio Daniel fazem pra ela, e tentando ser inserida nesse círculo de amizade que eles têm, tentando ser aceita por eles. E é maravilhoso. Eu acho que eu gosto mais da primeira parte por conta de ser dessa parte da infância, que eu acho que foi construída de uma forma incrível. E aí na segunda parte
a Virginia passou bastante tempo fora e ela volta pra essa casa, então depois de muitos anos sem ver nenhum deles. E aí nós vamos acompanhar o que aconteceu com essas pessoas, o que já era previsto que aconteceria, o que a Virginia já supunha que aconteceria, o que esse círculo de amizade causou na vida da Virginia, na transformação da Virginia, no crescimento da Virginia para uma Virginia adulta, e o que causou entre eles, então os problemas e o que aconteceu ali. E na vida adulta nós vamos ver claramente que nem tudo são flores, que as pessoas não são exatamente o que pareciam ser, e porque ninguém é exatamente não dá pra inserir ninguém num protótipo e esperar que a pessoa seja exatamente aquilo. Então eu acho brilhante também. E daí então nós vamos ter essa Virginia novamente tendo que passar pelo mesmo processo, digamos assim, que ela passou quando era criança, que foi chegar ali num grupo de pessoas importantes pra ela. E como ela mudou em relação a isso, como ela não se transforma mais para tentar agradar essas pessoas. E aí, obviamente, que no meio de todas essas coisas, tanto na infância quanto na fase adulta, várias coisas acontecem, mas eu acho que seria spoiler contar. E é maravilhoso, então o livro é mais ou menos um fluxo de consciência da Virginia. E é incrível a forma como a Virginia adulta ainda é a Virginia criança, sem ter ficado uma coisa tosca. Eu acho que é completamente identificável na pessoa adulta da Virginia que ela é aquela criança, ela pensa em muitas referências de quando ela era criança e coisas que eram importantes para ela ainda são de alguma outra forma. Ao mesmo tempo ela cresceu muito. Eu acho que não é fácil você escrever e conseguir fazer com que o leitor compreenda isso. Então eu acho fantástico. Outra coisa que eu acho que ajudou muito no amor que eu senti por esse livro foi a questão de abordar de ter muita crítica e muita coisa envolvida. Então, o drama familiar envolve a questão da mulher de uma forma muito intensa. Então, o livro foi publicado em 1954 e o que era como a mulher era vista naquela época, se pedisse o divórcio, se separasse do marido, se abandonasse a família. E a questão da loucura de como as pessoas que têm problemas psiquiátricos eram vistas e ainda são, né, o mundo. Todas essas coisas, infelizmente, ainda são assuntos que precisam ser debatidos no mundo. Mas além de tudo isso, por trás, no pano de fundo, acaba falando de muitas outras coisas. Então ele vai falar sobre homossexuais, vai falar sobre a sexualidade em si, em outros sentidos, com outras pessoas, vai falar sobre religião, sobre dogmas religiosos e também vai falar sobre preconceito racial e preconceito de classes. É um livro realmente muito completo. Eu acho que existem dois tipos de gostar, assim. Existem aqueles livros que a gente lê e racionalmente a gente gosta de tudo neles, que eles fazem total sentido, nós gostamos do tema, nós gostamos da escrita. Existem aqueles livros que captam o nosso coração, simplesmente pegam o nosso coração e levam para dentro deles. E não necessariamente são os mesmos, então existem livros que eu amo mais racionalmente do que emocionalmente e outros que eu amo mais emocionalmente. Nesse caso, eu amei esse livro de todas as formas. Então eu tenho muita coisa positiva pra falar sobre ele. Eu não tenho nada nele que eu não goste em questões racionais. Então eu gosto da trama, eu gosto da escrita, eu gosto dos acontecimentos, eu gosto de tudo que ele aborda. E foi um livro com o qual me identifiquei muito. Então ele pegou meu coração e esmagou um pouquinho durante todo o livro. Eu não queria acabar porque realmente me doeu acabar esse livro. E essa parte eu não sei se vai ser assim com todas as pessoas. Eu particularmente, principalmente ali na primeira parte, tive uma identificação muito forte com a Virginia. Eu era uma criança que lidava com os meus problemas daquela forma. Então foi como se eu revivesse algumas coisas da minha infância. E foi doloroso, mas foi incrível. Eu acho que é sempre muito difícil o escritor conseguir fazer isso por nós. E eu achei
E daí a partir disso, já amando, eu achei tudo muito cativante. Então eu gosto do fato de todos os personagens serem humanos, todos acertam e erram. E as relações são realmente complicadas, então eles brigam, mas em determinado momento eles já estão pensando coisas boas a respeito um do outro. Então é por isso que eu digo que virou um dos meus preferidos da vida, entrou realmente na lista das coisas que eu mais gostei, porque eu tô até agora me recuperando dele, eu penso sobre ele constantemente. Espero que o vídeo não tenha ficado muito confuso, porque é um pouco mais difícil de falar quando a gente gosta muito assim. E eu realmente espero que as pessoas procurem conhecer essa história. Quem já leu alguma coisa da Lígia, por favor, me recomenda aqui embaixo e me diz quais são os seus preferidos, porque eu certamente vou querer conhecer outras coisas. E quem não conhece, eu acho que esse é uma ótima pra começar. Eu adorei, não poderia ter sido melhor. Eu realmente acho muito difícil que eu vá gostar de outro livro dela como eu gostei desse, por conta da identificação, mas talvez racionalmente eu vá gostar de outra coisa, né? Então, me contem aqui o que vocês acham, quem já leu. E é isso aí, a gente se vê na próxima.